Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 89 e hoje nós vamos falar sobre mediunidade musical e música espírita. Como funciona a mediunidade musical? Como é a música espírita? Como a música pode nos ajudar em nossa espiritualidade? Então, vamos estudar? Vamos agradecer aos nossos parceiros, a Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava os episódios do nosso podcast. Siga o Instagram deles, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, tudo junto. E a gente também está lá no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal para compartilhar os episódios com aquelas pessoas que não têm o Spotify, não têm Deezer, Google Podcasts. Tem pessoas que não gostam de utilizar esses aplicativos, né, esses reprodutores. Então, a gente tem os episódios lá no YouTube. Dá para você acompanhar esses episódios por lá também. Só digitar na busca podcast Espiritismo Simples. Se você já acompanha o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, se inscreva lá também, ajude o nosso canal, vamos aumentar o tamanho da nossa comunidade. Siga a gente, esse é o último recado, lá no TikTok. O mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. Lá você pode ver algumas mensagens diferentes e alguns dos bastidores do nosso podcast. Pronto, feita todas as mensagens, todos os recadinhos, vamos agora entrar no nosso episódio mesmo, que a gente vai falar de música. Esse é um episódio que acho que também, desde a primeira temporada, muita gente pedia para falar sobre música, sobre mediunidade. A gente anotou aqui para trazer e conseguimos trazer nesse episódio 89, né, para falar um pouquinho sobre a música espírita, sobre a mediunidade musical. E aí, sobre música no meio espírita, é muito comum, infelizmente, a gente ouvir falar que a música espírita é chata ou que não agrada tanto quanto as músicas de outras religiões. E daí a gente já encontra alguns problemas nesse pensamento, né? Primeiro porque o espiritismo ele é colocado igual às outras religiões, e a gente já compreendeu que o espiritismo é também religião, mas não é só isso, né? Ele é filosofia, ele é ciência também. Então é só para não ficar colocando às vezes na mesma caixinha. A música espírita é ruim, a música espírita é boa, a música evangélica é ruim, a música evangélica é boa, a música católica, sabe? Partindo disso, o outro ponto desse pensamento é essa rotulação, né, de música espírita. Que se pensada verdadeiramente, música espírita ela não existe, né? Existem músicas com temática espírita, que a gente pode falar, mas não são músicas espíritas em si. Na doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, não há uma linha de músicas espíritas. E daí, eu abro aqui um ponto para a gente discutir, para a gente refletir, para a gente pensar um pouco. Precisaria ter música espírita? Há necessidade de uma linha específica de músicas que a gente pode falar, nossa, as músicas espíritas são de uma categoria específica, própria, tem uma linha própria? Teria necessidade? No meu ponto de vista, não tem necessidade. A música que transmite uma mensagem bonita ou que nos tranquiliza, nos ajuda na conexão com o plano espiritual, tanto faz se ela é uma música espírita, se ela é católica, se ela é gospel, se ela é sertaneja, se ela é uma música popular. A pergunta que fica é: o que te eleva? O que te conecta, o que te faz conectar com um outro plano, com um plano maior? Precisa desse rótulo? Precisa ser uma música de uma tal categoria? Claro que a gente reconhece músicas e músicas, mas não tem a necessidade exatamente. Eu, por exemplo, gosto muito de músicas clássicas, tranquilas, em alguns momentos do trabalho. Então, sabe quando você está fazendo aquela tarefa um pouco mais operacional, repetidinha? A música nos harmoniza, né? Nos eleva, preenche a alma. É uma delícia. Eu adoro ouvir música fazendo alguma atividade. Às vezes, por exemplo, uma atividade doméstica, organizando alguma coisa no nosso dia a dia, indo para o trabalho. Esse tipo de coisa é muito gostoso quando a gente tem uma música que nos eleva, que nos levanta. E a gente já recebeu aqui algumas perguntas para falar também sobre as músicas seculares, né? Eu confesso que eu nem conhecia esse termo, gente, mas músicas seculares
são músicas que não são religiosas ou que não transmitem, então, uma mensagem evangélica, né? Evangélica no sentido do Evangelho do Cristo, não necessariamente da religião. E se ouvir e gostar, faz mal. Né? Essa era a pergunta. Se ouvir músicas seculares, né? Ouvir músicas que não são religiosas, faz mal? Tudo depende da fixação que você tem com aquilo. Então, tudo depende do quanto você leva a sério e encara a música. Trago aqui o exemplo daquele funk, o funk de Um Morto Muito Louco. Sabe aquele funk que toca em todas as festas? Que fala assim, e jogue seus braços para trás, balança o pescoço. Sabe aquela música? Todo mundo conhece. A mensagem da música é linda? É incrível? Lógico que não. Fala de uma dança como um morto, né? Como se você estivesse ali simulando um zumbi. Mas de verdade, é isso que a gente se apega quando a gente está ouvindo essa música? É nisso que a gente fixa o pensamento? De forma alguma. Pelo contrário, geralmente é um dos momentos mais alegres da festa, da celebração, e é isso que vale. Mas, então, quer dizer que qualquer música tá valendo pra gente ouvir? Não é bem assim. Há um preconceito muito grande com as músicas que pertencem à nossa cultura, moldam um perfil do brasileiro, da nossa realidade, que são super mal vistas. Mas também temos que reconhecer que as músicas que com temas sexuais e violentos têm ganhado cada vez mais espaço. Ah, mas eu escuto uma vez ou outra. Beleza, só vamos ficar atento, porque uma ação que é tomada repetidas vezes, ela pode se tornar um hábito. É como assistir programas policiais que contam histórias de crimes, investigação. Assistir aquilo repetidas vezes te conecta para um ambiente que não é dos mais harmônicos. Nós somos o que pensamos, lembram? Nossa família é que às vezes tem esse hábito, né? A minha avó, por exemplo, é daquelas senhoras super católicas que passam o dia inteiro assistindo missas, terços, programas com mensagens de padres, enriquecedoras, mas também não perde um da Atena, né? Então ela chega a ficar impressionada, porque ela fica conta essas histórias que acompanha na TV e chega contando tudo isso pra gente. Olha, eu vi outro dia que pegaram uma moça, olha, outro dia um menino, levaram não sei o quê. Então, como dizer que isso não nos afeta? Como dizer que isso não nos conecta de alguma forma com esse mal, com essa violência? Como que a gente dorme e sonha com esse tipo de coisa? A gente fica impressionado. Esse tipo de coisa mexe com o nosso dia a dia, mexe com o nosso sono. Então, a música tá nessa mesma linha, né? Por isso que eu digo, prefiro os terços, as missas, os podcasts, as músicas populares brasileiras, as palestras espíritas. Tem tanto conteúdo bom hoje em dia que dá pra gente pesquisar, gratuito, não precisa nem correr atrás. Mas voltando à música e espiritualidade, vocês já ouviram falar de mediunidade musical? Não é um tema às vezes muito conhecido, né? Mas a mediunidade musical é essa capacidade de escrever ou reproduzir canções que têm origem do plano espiritual. Mas como que isso acontece? Da mesma forma como em uma psicografia, por exemplo. Há uma aproximação de um espírito que queira manifestar uma mensagem, porém, ela vem musicada. E aí pode vir só a letra, pode vir só a melodia, pode vir ambas juntas, né? Letra e melodia. São espíritos que estão do outro lado, no plano espiritual, e que sentem essa necessidade ou que têm a missão de manifestar e contribuir com a matéria através da sua arte. E pode parecer que isso seja algo muito improvável, mas é mais comum do que parece. O tempo todo, nós estamos sendo instruídos e direcionados pelos espíritos. Kardec já tinha perguntado isso aos espíritos e eles responderam que a frequência da interferência dos espíritos é grande, né? Do contato do plano espiritual é maior do que a gente imagina, maior do que vocês possam supor. Foi mais ou menos assim a resposta, né, dos espíritos. Então, considerando que com frequência somos instruídos pela galera de lá, será que ao criarmos algo, uma música, uma apresentação, uma mensagem, será que a gente não está indiretamente sendo influenciado pelos espíritos? Alguns artistas já relataram que algumas músicas que escreveram não foram exatamente eles que fizeram. Um exemplo de um clássico é a música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. E aqui eu vou trazer um trechinho
do próprio Almir Sater, falando da história dessa música, da relação dele com o Renato Teixeira, e um trechinho dessa canção que, apesar de ser um clássico e que todo mundo já deve ter ouvido milhões de vezes, eu convido você agora a ouvir de um modo diferente, com plena atenção na letra. Olha que bonita que é a mensagem dela. E às vezes a gente só escuta pensando no modo sertanejo de viver, no modo do dia a dia. Presta atenção na letra dessa música. Olha que legal. E também tem a explicação do próprio Almir Sater, de onde que surgiu a proposta dessa música. Primeiro a gente vai com a explicação, depois com a música. Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí, já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas, tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço, né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista, né? Acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Olha aí que beleza de música, que beleza de apresentação. Essa apresentação e essa explicação aconteceu no programa Viola Minha Viola, da eterna Inesita Barroso. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. De novo, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história.
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Quando a gente volta a escutar assim, a gente até se pergunta, né? É uma música espírita? Não. Mas observando a letra, a mensagem, é tão bonita, tão enriquecedora, né? De alguma maneira nos alegra, nos sintoniza com o que há de mais bonito dentro de nós. Por isso que eu digo, o rótulo de uma música pouco importa se é espírita, se não é, se é evangélica, se não é. Quem faz essa divisão, na verdade, é o homem, né? Vamos consumir aquilo que nos eleva e nos ajuda a sermos melhores. Quando a gente retoma a falar então sobre mediunidade musical, me interessa muito esse tema. E quando eu ainda estava na faculdade, fazendo jornalismo, a gente tinha que fazer um documentário sobre algum tema inédito. E aí nas minhas buscas na época não tinha nenhum documentário ainda sobre mediunidade musical. Foi então que o nosso grupo começou a ir atrás de pessoas, grupos, estudiosos que pudessem falar sobre o tema. E com esse trabalho eu conheci até o Wildo Rosa, um psicólogo, um grande estudioso da doutrina, acompanha sempre a nossa página, gente da melhor qualidade. E eu deixo aqui a dica. Caso você se interesse pelo tema, o documentário está lá no YouTube. É só procurar por Mediunidade Musical, Canções da Alma. Você deve encontrar facilmente. Fiz a busca recente e está lá, também dá para encontrar fácil. Então, Mediunidade Musical, Canções da Alma lá no YouTube. Acho que tem 15 minutos o documentário. Agradeço se você puder acompanhar e acho que você vai gostar do tema. E como será que é a música no plano espiritual? Olha só, acho que muita gente também tem essa dúvida, né? Depois que a gente assiste Nosso Lar, a gente fica pensando em tudo. Como é que será que é o futebol lá no plano espiritual? Como será que é um salão de beleza no plano espiritual? A música também entra nessa linha, né? Como será que é a música no plano espiritual? E olha que beleza, a gente não precisa ficar procurando por uma busca assim recente de algum novo livro espírita que traga essa resposta de 2022, 2023. Não. A gente tem um trecho da Revista Espírita de 1859, de Kardec, em que é feita uma entrevista com o espírito de Mozart. O tema do trecho da revista é Música de Além Túmulo. E eu sempre deixo aqui a dica. Tem lá aquele site, o Kardecpedia, tem até aplicativo hoje do Kardecpedia. Lá vocês conseguem encontrar todas as obras de Kardec de forma gratuita para vocês acessarem, para a gente pesquisar. E eu trago esse trecho de lá, do Kardecpedia, em que essa revista espírita de 1859. Vamos trazer aqui o trecho dessa entrevista, né, essa conversa com Mozart, o espírito de Mozart. Então no item 5, perguntam, né, pro Mozart: a música do mundo que habitais pode comparar-se à nossa? E aí Mozart responde: terias dificuldades de compreender. Temos sentidos que ainda não possuis. E logo em seguida, questão 6. Disseram-nos que no vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não conhecemos aqui embaixo. Mozart responde: é verdade. Aí na Terra fazeis a música. Aqui toda a natureza emite sons melodiosos. E que incrível, né? Olha que respostas interessantes que acho que aguçam a nossa curiosidade, né? A gente fica ainda mais ansioso para entender. Como sabemos, a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, naturalmente, a música seguiria essa mesma linha. E temos uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 251. São sensíveis à música, os espíritos? Então, os espíritos eles conseguem perceber a música? E a resposta dos espíritos é: aludes à vossa música? Sensíveis, né? Conseguem compreender a vossa música? Que é ela comparada à música celeste. Então, como que é? É sério que vocês estão perguntando isso? O que é a música de vocês comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra, como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música. Então aqui a nossa música da terra. Por lhes não ser dado ainda compreender outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que há de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Tá aí a resposta dos espíritos
o Espírito da Verdade, mostrando o quanto que essa música no plano espiritual é qualificada, o quanto que ela é bem feita, o quanto que ela encanta. E não dá nem para comparar com a nossa música, a música que a gente tem aqui, né? E aí, falando lá do outro trecho de Mozart, aqui a gente tem que criar música, lá a música parece estar em todo canto, todo instante. Confesso que eu fico bem curioso em conhecer ou reconhecer essa música espiritual. Porém, como ela só está lá no plano espiritual, acho que não preciso ter tanta pressa ainda para isso, né? Ouça músicas que te elevam, mas não fique na pilha de tantos rótulos que elas tenham. Conecte com o que te faz bem. Ouça o que toca o seu coração. Os trabalhos técnicos de mais um episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.